Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, amigos. Hoje, mais uma vez, aqui na presença de Deus, nesse templo da Quarta Igreja Batista de Macaé. Hoje, dia 14 de junho de 2020, dia dos pastores. Eu quero abençoar cada pastor, cada bispo, cada apóstolo, cada ancião, cada presbítero, cada diácono. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e sobre a sua vida. Hoje nós queremos entender que mais uma vez Deus tem algo novo para nos revelar. Eu quero fazer um convite a você a voltar à Bíblia. Você precisa voltar à Bíblia. Mesmo em casa, nesse tempo, é o tempo que você tem que voltar à Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Ela é o teu pão, é o pão nosso, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, volte à Bíblia, volte a estudá-la e colocar em prática as suas mensagens. E também quero chamar você, que é membro da Quarta Igreja, nos acompanha. Você não pode deixar de orar. Nesse tempo que muitos não estão ainda trabalhando nem estudando, você precisa exatamente fazer um cronograma para a oração. Quanto tempo você deve orar no dia? Separar mesmo o tempo, parar de fazer algumas coisas para você orar, tá bom? Nosso Pai, quero pedir a tua bênção para todos aqueles que assistem a este vídeo, a este programa de culto. Quero pedir a tua bênção para aquele que está doente. Quero pedir, ó Deus, cura. Hoje pela manhã, tantos irmãos pediram, e, ó Deus, colocamos nas tuas mãos os pedidos desses irmãos queridos. Recebo, meu Pai, agora a vida de cada pastor. Hoje é comemorado o dia do pastor. E eu quero colocar cada pastora nas tuas mãos, seus familiares. Cada pastor, seus familiares. Pastores aqui da nossa cidade, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, que exercem a função ministerial. Aquele pastor que está numa igreja, ou aquele pastor que trabalha nos auxiliando. Eu quero pedir a tua bênção para todos. Obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos aqui, neste dia, neste momento, quando colocamos nas tuas mãos os irmãos queridos. E obrigado, meu Pai, porque o Senhor é nosso Pai. O irmão Eliezer está aqui, o irmão Avelino, e eu coloco nas tuas mãos o irmão Hassan, o irmão Rafael. Tome em tuas mãos também a Raquel, que hoje está, ó Deus, pela manhã e agora à tarde, fazendo a filmagem. Seja com a Ariadne e Nail, que vão dirigir também com o Rafael as músicas. Eu peço a santa bênção do Senhor sobre eles. Agora, meu Pai, sua palavra dentro de poucos minutos, ela será pregada. E eu quero pedir a unção do Senhor para a pregação. Visite nesse momento cada pessoa, cada criança. Muito obrigado. Seja também, ó Deus, com aquele que vai entregar o dízimo hoje. Aquele que vai fazer a transferência hoje para a conta da igreja, do seu dízimo, da oferta, das primícias. Ou aqueles que virão aqui durante a semana. Então já consagro, já abençoo a todos e peço a prosperidade, a vida e a riqueza para cada um, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor é nosso escudo e proteção. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pro meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar.
virá pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção e do teu poder. Deus abençoe, Deus guarde você. Hoje eu quero pregar sobre o tema decisões que determinarão o teu futuro, o teu destino. Decisões que determinarão o teu destino. Eu escolhi pela oração o livro de Provérbios, capítulo 14, escrito por um grande sábio chamado Salomão. Provérbios 14, do verso 9 ao verso 13. E a Bíblia diz: a culpa zomba dos insensatos, mas os retos têm o favor de Deus. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, porém a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Até no riso terá dor, o coração e o fim da alegria é tristeza. Eu repito o verso de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. Decisões. Todos nós precisamos tomar algumas decisões. A Bíblia é o livro que nos ensina a tomarmos decisões. Jesus, no capítulo 6 do livro de João, depois que ele tem reunião pesada com os discípulos, alguns desistem. Uns voltam para as suas atividades, outros abandonam o Senhor. E então os apóstolos falam assim: duro é este discurso, quem poderá suportar em ouvi-lo? Jesus chama Pedro e disse: olha, quereis vós ir com eles também? Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor, se tu tens a palavra de vida eterna? Pedro tomou uma decisão de servir. A decisão que você vai tomar é o que vai decidir o seu destino. Eu estava aqui lendo 2 livros. Um homem que me encanta muito a sua forma pastoral. É claro que eu tenho tantos outros, mas esse homem aqui, David Yang Shu, ele escreve 50 anos de esperança. Um grande pastor da Coreia do Sul.
Sua igreja tem mais de 1 milhão de habitantes, de membros. Eu tive o privilégio de ir lá, alguns anos atrás. Que coisa linda, que ministério. Se você ler esse livro, com certeza vai mexer um pouco você sobre as decisões que esse homem David Young Chun, ele teve que tomar. Outro livro que eu estou lendo é o de Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Hoje, de manhã, eu preguei sobre Deus levantando você para vencer. E os inimigos que norteiam, que trabalham para você não conquistar, para a sua desconquistação. Ou seja, aquilo que você conquistou, existem pessoas trabalhando para que a sua conquista não venha florescer, não venha frutificar. Hoje eu quero entender que você precisa tomar decisão. E não uma, são várias. E essas decisões, elas irão determinar o teu destino. Você pode ser um pequeno empresário. Você pode trabalhar para ser um médio empresário. Você pode trabalhar para ser um grande empresário. Um pequeno, um médio e um grande. Você pode trabalhar para você ser um bom filho. E talvez você carrega vícios para dentro da sua casa. Você precisa decidir, tá ok? A mudar. E essa mudança vai determinar o seu futuro. Você pode determinar ser um grande profissional. Se especializar mais na sua área. Você pode se especializar para ajudar outro. Então tome a decisão de se especializar, não se esquecendo dos outros. Você pode tomar a decisão, decidir, de ser um crente zeloso, estudioso da Bíblia. Você pode fazer algumas decisões, tomar algumas decisões. Napoleão Hill, em seu livro, ele tem um livro escrito pelo seguinte tema, Mais Esperto que o Diabo. É um livro que você deveria ler. Ele disse o seguinte: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. O medo é a ferramenta de um diabo que o homem idealizou. Então você tem que tomar decisão, mas você tem medo. Eu conheço tanta gente com medo de tomar decisão. E tomar decisão não é fácil. Mexe com algumas pessoas, mexe com estruturas, mas você precisa decidir. O cristão deve lutar para que as suas derrotas passadas sejam convertidas em vitórias para o presente e para o futuro. Então você que é cristão, você tem que lutar contra aquilo que te fez mal. Você tem que suplantar o que te faz mal. Então eu quero entender. A primeira é tomar decisão. Tomando decisão para se livrar das culpas. Quantas pessoas carregam culpas? Você chega em casa, tem gente culpando. Você esbarra no carro do outro na rua e fala assim, você é o culpado. O outro não deu certo na vida, você empregou ele, e ele lá não deu certo, ele diz assim, você é culpado porque eu não me dei bem naquele emprego. Você tem que se livrar desse demônio chamado culpa. Você tem que despojar-se disso. A culpa, diz o texto, zomba dos insensatos. Nós estamos lendo Provérbios 14, verso 9. O verso 9 diz que a culpa zomba dos insensatos. A culpa vem e você não consegue se livrar dela. Todo minuto você está se lembrando dela. Hoje eu disse, gruda os teus olhos em Deus. Eu quero dizer que às vezes a culpa está grudada em você. Você precisa se livrar delas.
Insensatos são aqueles que não desfrutam do bom senso, ou da razão, ou aqueles que não estão em seu pleno juízo. Insensatos são aqueles que agem de modo inconsequente, sem bom senso das suas atitudes. A Bíblia está dizendo que esse insensato, até a culpa zomba dele, porque ele não está em pleno juízo. Ele age com insensatez, ele é inconsequente. Já viu aqueles caras que têm brincadeirinhas inconsequentes? Já viu aquelas mulheres que não têm o que falar e se reúnem para falar coisas inconsequentes? São insensatos. Eu não quero falar a palavra que Jesus fala. Jesus chama de nécio, de burro, de pessoa sem juízo, sem inteligência. Então o insensato, ele é zombado pela culpa. Ele carrega a culpa. Ele não se livra da culpa. Você precisa hoje determinar no seu coração que a sua decisão hoje é se livrar da culpa. Já viu aquele camarada que bateu infelizmente com um carro e alguém morreu? Ele carrega a culpa. A vida toda ele carrega a culpa. Bateu com um carro, aconteceu, acidentou, pela culpa. Um pastor da nossa convenção, meu amigo particular, ele nesse frio, então, a igreja dá sopa todos os dias à tarde, às 6 horas da tarde. Ele dá sopa para as pessoas carentes, todos os dias. E ele falou que chegou, um tempo, ele chegou com a revista da Time embaixo do braço. Uma revista inglesa, como temos aqui, Isto É, a Veja e outras revistas. Então ele é assinante dessa revista americana. Ele é muito influente no inglês. Ele falava então que chegou, parou o seu carro, pegou a revista e um homem maltrapilho, eu estou falando de culpa, um homem maltrapilho ao olhá-lo disse: o senhor lê esta revista? E o pastor disse: sim, leio. O senhor gosta do comentário de fulano de tal? O pastor disse: sim. E o senhor lê também o comentário de fulano de tal? Ele disse: leio. Ele disse: essa revista dessa semana? Ele disse: sim, eu posso ler? Aí ele foi e pegou um artigo e começou a ler. E aquele homem ficou então ali lendo em inglês, e numa fila de pessoas carentes. E aquele homem então começou a conversar um pouco com o pastor, e disse para o pastor: o senhor me empresta o seu celular para fazer uma ligação? O pastor imediatamente deu, e ele ligou, ouviu a voz e começou a chorar. O pastor perguntou: alguma coisa que possa te ajudar? Ele disse: não. O pastor gravou o número, chegou no gabinete pastoral, ligou para aquele local onde ele ligou era Juiz de Fora. Aquele pastor estava perto de lá. Ele ligou para aquela casa e uma pessoa atendeu. E quando atende o telefone, o pastor diz: olha, eu estou aqui assim, assim. Mas onde é? Ele disse: a cidade é aqui em Petrópolis. Eu estou perto. O senhor pode colocar ele no gabinete para mim? Eu estou indo aí, é meu irmão. E o pastor então coloca no gabinete e fica ali, e arruma um lugar para ele tomar um banho, e arruma uma roupa. E de Juiz de Fora a Petrópolis é perto. E aquela família chegou ali, encontrou aquele homem no gabinete pastoral, e foi um momento de alegria, e para surpresa de todo mundo, eu estou dizendo culpa. Aquele homem que se tornou um andarilho, aquele homem que abandonou tudo, era um grande médico em Juiz de Fora. O dia que ele foi fazer o parto da esposa, a esposa morreu no parto, e o bebê também. E a família dela começou então a acusar. Ele não teve estrutura para suportar, abandonou a medicina, abandonou tudo e foi para a rua. É assim que Deus, ele faz. Deus disse lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2:8, Deus levanta do monturo o pobre e o torna um vencedor. Amém. Você precisa se levantar da onde que você está. E foi um encontro maravilhoso. Aquele médico voltou para casa, foi reintegrado na medicina, e Deus então tenha abençoado a sua vida. Amém.
Qual é a culpa que você carrega que tem impedido você ser vitorioso? Qual é a culpa que você carrega que você não consegue constituir uma família? Qual é a culpa que você carrega que você não consegue ter um bom emprego? Você é inteligente, Deus te deu inteligência, mas quando você está quase conseguindo, você está igual a Asaf no capítulo 73 do livro de Salmos. Estou quase, mas não consigo. Você precisa hoje tomar uma decisão. E essa decisão é que vai determinar o seu futuro, o seu destino. O cristão que leva uma vida cheia de verdade perante o Senhor, esse cristão é chamado de reto. E esse recebe o favor de Deus. No próprio versículo de número 9, diz que a culpa zomba do insensato, mas o reto tem o favor de quem mesmo? De Deus. Você é reto, Deus te fez reto. Amém. Não deixa o pecado te jogar no chão, não deixa a acusação te jogar no chão, não deixa a culpa te jogar no chão. Deus tem as mãos estendidas para colocar você de pé. Amém, Jesus. Deus tem as mãos estendidas. Deus quer que você reconcilie. Você precisa fazer como aquele pastor que eu citei hoje de manhã, pastor Jimmy Swaggart, que em 88 ele fora fotografado em um hotel com uma mulher que não era sua esposa. E os noticiários divulgaram aquilo. Ele voltou quebrado para a igreja. E quando chegou um dia, ele pediu perdão. Ele disse: eu atrapalhei a vida de vocês. Eu trouxe maldição para a vida de vocês. Ele confessou diante de Deus e pediu perdão. Hoje a igreja dele lá tem mais de 25 mil membros. Porque ele pediu perdão, tomou a decisão de pedir perdão. Só que o brasileiro é diferente. O brasileiro não gosta de perdoar. O policial não perdoa. Essa semana você viu ontem no Jornal Nacional, em São Paulo, as polícias batendo em pessoas que não faziam nada. Não perdoam. Tem dificuldade de perdoar. Peça perdão, mude o destino, mude de vida. Tome agora a decisão de se arrepender. A Bíblia diz que, por favor, Deus tem, sabe, Ele se agrada. A Bíblia diz que o reto tem um favor, recebe o favor de Deus. Tome agora como cristão a decisão de se libertar das culpas. A culpa divide famílias. E muitas são as pessoas que são agredidas pelas culpas. Pessoas que estão sendo agredidas pelas culpas. Pessoas nas ruas sofrendo por causa de culpa. Gente que coloca culpa na outra pessoa. E pessoa que sofre, em casa homem sofre, mulher sofre, criança sofre por causa da culpa. Hoje tome a decisão de se livrar da culpa em nome de Jesus. Amém. Jesus disse que a culpa é a condenação daquele que fez coisa errada. Este culpado, ao se arrepender, recebe o perdão. Salmo de número 32, de 1 a 5, bem-aventurado aquele cuja transgressão, pecado, é perdoado. Amém. Coisa linda é ter perdão, receber o perdão. Amém. A Bíblia está dizendo hoje no Salmo de número 32, no versículo 1, e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui pecado, nem culpa, em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei em silêncio, consumi os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque o dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, sequidão significa coisa sequíssima. Estio significa o verão quente, sem água. A pessoa perdeu, sabe, ficou sem água no corpo, a garganta secou, por causa do pecado, por causa da culpa. Deus hoje está tirando de você esse fardo, porque a Bíblia disse no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Observa bem a certeza do salmista. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém.
grande problema é que nós queremos dar muita atenção a quem nos fere, a quem nos agride. Queremos dar muita explicação acerca da nossa vida para gente que não tem a piedade de Deus. Você tem que tomar uma decisão hoje. A Bíblia diz que Deus já perdoou o teu pecado, Deus já retirou de você a tua culpa. Após esse culto, você tem que estar diferente. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Jesus declara que você está livre deste mal. Amém. Ninguém ousará jamais zombar daquele que é liberto por Jesus. Ninguém. A mulher adúltera, ela é levada até Jesus e Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Aqueles que colocam culpa sobre você. A mulher disse: eu não sei onde estão, eles não estão aqui. Jesus disse: eu também não te condeno, eu tiro a tua culpa. Deus hoje está dizendo: eu tiro a tua culpa. Amém. Eu gosto daquele hino que cantamos aqui na quinta-feira: ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. 2 Reis, capítulo 2, eu disse aqui, querido irmão, sobre a culpa, eu disse que ninguém vai ousar zombar daquele que Deus já libertou. E agora, 2 Reis, capítulo 2, 23 e 24, conta a história de um profeta chamado Eliseu, que era piedoso, cheio da graça de Deus, do conhecimento de Deus, era um homem misericordioso. E a Bíblia diz que quando Eliseu, no livro de 2 Reis 2, 23 e 24, quando ele foi passando para servir, quando ele estava ali para servir, quando ele estava ali para abençoar, a Bíblia diz que alguns moços estavam perto do caminho e Eliseu era careca, era calvo. E a Bíblia diz que eles zombaram de Eliseu. Uns meninos saíram da cidade e zombaram de Deus. Olha, aquele que zomba de um profeta, aquele que zomba de um filho de Deus está correndo risco. E a Bíblia disse que zombaram de Eliseu, gritando: sobe careca, sobe careca. E no verso 24 a Bíblia diz que Eliseu, virando para trás, os viu. E a Bíblia diz que ele os amaldiçoou em nome do Senhor. E a Bíblia diz que duas ursas, apenas duas ursas, devoraram 42 meninos de uma só vez. Quem ousa zombar daquele que Deus já libertou? Você é liberto, meu irmão. Tome a decisão amanhã de você ser uma pessoa diferente. Tome a decisão. E a Bíblia nos disse que despedaçaram aqueles meninos, 42 meninos. Quem é de Deus não será escarnecido para sempre. Algum dia chegará a sentença dos seus inimigos. Aprenda isso. Não fique pelas praças, pelas esquinas, pelas lojas, conversando coisa infrutífera. Os inimigos de Deus vão cair. Foram 42 inimigos de Deus. Duas ursas despedaçaram 42 inimigos. Segundo, eu disse primeira decisão, você tem que se livrar das culpas. Segunda, você precisa se livrar das amarguras. Às vezes você tem um comércio e não cresce porque quem está trabalhando lá com você é gente amarga. Às vezes você tem uma empresa e ela não está evoluindo porque os seus funcionários são pessoas amargas. Ou você próprio é uma pessoa amarga. Você tem tudo para dar certo, não está dando certo porque você é uma pessoa amarga. Hoje você precisa tomar a decisão de se livrar das amarguras. Tem gente que é amarga. O dia todo, de manhã é amargo. Você não pode perguntar nada, não pode pensar nada. Você tem uma oficina de bicicleta, os meninos já não vão lá porque os seus funcionários são amargos. Você tem uma oficina mecânica, os seus próprios colegas não levam o carro lá onde você é um bom mecânico, porque você tem um comportamento amargo. Os seus funcionários são amargos. Às vezes você é um grande pedreiro,
Mas as pessoas que trabalham com você, ou um grande arquiteto, está faltando cliente, e você está satisfeito porque você tem para comer, beber e dormir. Não é isso que Deus fez, não, rapaz. Deus fez você para frutificar, para crescer abundantemente. Você está parado por causa da amargura. Tem gente amarga na sua vida. Seus colegas não vão mais na sua casa porque a sua mulher é um poço de amargura. É um caldo de jiló. Sabe, é um suco de jiló. É amarga. De manhã está amarga, de noite está amarga. As suas amigas não vão na sua casa por causa do mau humor do seu marido. Vive mal-humorado o dia todo, resmungando, amargo. É um suco de boldo. Sabe o que é boldo? Hein? O cara é amargurado. A mulher é suco de jiló. Agora você imagine, um homem é suco de que eu disse? De boldo. Amargo. Você precisa se livrar da amargura. A amargura é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Você não é filho de Satanás, você é filho de um grande Deus. E você vai tomar a decisão, e a sua vida vai mudar, o seu negócio vai mudar, a sua empresa vai mudar, a sua confecção vai mudar, a sua oficina vai mudar, o seu escritório de advocacia vai mudar. Amém. Seu escritório de engenharia, de arquitetura vai mudar. Amém. Jogue a amargura para o inferno, para o poço do inferno. Amém. Tome a decisão de se livrar dela. É o que diz a Bíblia, no verso de número 10. O coração conhece a sua própria amargura. Provérbios, capítulo 14, versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura. E o estranho não participa da sua alegria. Entende? O cara está amargo. Ele não tem alegria. Ele faz uma festa, mas ele reclama. Já viu aquele camarada amargo que leva você no restaurante, convida você para um restaurante, e quando chega lá no restaurante, ele convidou você não queria nem estar ali, você queria estar com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Aí você vai lá no restaurante e depois que ele acaba comer assim, olha só, cada um paga a sua e a amizade continua a mesma. Isso é amargura. Isso é amargura, o cara está amargurado, o cara é mendigo, o cara é miserável, o cara é infernal, o cara é diabólico. Você tem que jogar esse tipo de amizade fora. Isso não é amizade. Isso é inimizade. Porque quem tem amigos iguais a esses, para que ter inimigo? A Bíblia disse, está aqui, o coração conhece a sua própria amargura. E o estranho não participa da sua alegria. Você está alegre, você chega em casa com alegria, e você coloca alegria para a família, tem sempre alguém emburrado. Já viu isso? Você já viu? Sempre alguém emburrado. Você chegou em casa e comprou um Fusca da última geração, 1961. Fuscão daquele bom mesmo, né? 6 volts. Aí daqui a Casimiro de Abreu, 3 dias, ida e volta. Aí você compra o seu Fusca, chega em casa alegre, colocou 4 pneus novos, recalchutados, digo, e chega em casa, comprei meu Fusca. E não tem alegria. Inimigo não tem alegria na conquista de ninguém. Talvez você está rodeado de inimigos. Você pensa que são seus amigos. Não são amigos. É isso que você precisa entender. Pessoas amargas são pessoas rixosas, mal-humoradas. São pessoas que desconhecem o poder do Senhor. A amargura faz a alma entristecer. O espírito fica abatido, o ambiente fica desagradável. Haverá um certo desconforto que é promovido por pessoas cheias de amarguras. Eu já fui em festa de crente cheio de amargura. Já fui também em casa de não crente cheio de amargura. Gente amarga, gente que não, sabe, não frutifica, não cresce. A amargura é um terrível mal que surge a partir de tristezas, de angústias, de ódios, murmurações. Não permita que a amargura crie raízes no teu coração. Tira a amargura da sua vida. Não deixa a amargura, nem do seu filhinho. Tem criancinha que já está mal-humorado, fica o dia todo no celular o dia todo, que você não pode tocar nela, que ela está amarga, ela está ali no jogo, é viciada no jogo, e você não pode falar nada com o seu filho, nada com o seu netinho.
está viciada com alguma coisa, com um jogo, com um game, qualquer tipo de coisa que ele já vai crescendo amargo. O amargurado, ele não quer ser interrompido de nada. Já viu isso? E cuidado com as suas crianças em casa, para você não ter criança amarga em casa. A amargura traz dessabor à vida. Não permita essa amargura no teu coração. A amargura é um veneno. Tome decisão de se livrar desse veneno. E quem coloca a amargura no coração do homem é Satanás. Atos capítulo 23, eu até digo capítulo 8, verso 23. Pois vejo que estáis em fel de amargura, em laços de pecado. Romanos 3,14, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Paulo falando aos romanos. Paulo fala aos maridos, em Colossenses 3,19, vós maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com amargura. Não a trateis com amargura. Depois Paulo ainda, ele fala, repetido aqui, no capítulo 3 de Romanos, versículo 14, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Ele chama a amargura de maldição. E às vezes nós ficamos convivendo com isso. Ninguém mexe comigo, eu também não mexo com ninguém. Fulano não fala comigo, eu também não falo com ninguém. Não, vamos quebrar esse espírito maldito de amargura. Primeira decisão é a culpa. Segunda decisão, se livrar do que mesmo? Da amargura. Em nome de Jesus. Você pode falar em nome de Jesus aí? Em Provérbios 21:19 disse, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e amargurada. Fica no deserto, vai lá para o deserto, fica. Gente amargurada do seu lado, não dá certo, tome cuidado. Principalmente os idosos e aqueles, inclusive eu, que me aproximo da velhice, são suscetíveis à amargura mais do que os jovens. Geralmente os velhos ficam mais amargos, sabe? E a Bíblia está dizendo que nós devemos nos livrar. Um crente, ele não chegará jamais a ser cheio do Espírito Santo se o seu coração estiver tomado pelo espírito de amargura. Então, primeira decisão, se livre da culpa. Segunda decisão, se livra da amargura. Terceiro, tomando decisão de florescer na escassez. Tome a decisão de florescer na escassez. Mas, pastor, onde que está escrito? Verso 11. Verso 11 está escrito, a casa dos ímpios se desfará, porém a casa dos retos florescerá. Amém. Então você tem que tomar essa decisão de florescer agora. De florescer. Não entra nessa papagaiada que o governo está fazendo aí com os bancos. Não entre nisso. O seu dinheiro está lá autorizado, você não consegue sacar, mas todo mundo fica mandando mensagem. Você pode ir no mercado e comprar, é só dar o código. O dinheiro é teu, coloca no teu bolso. Não faça isso, não faça a compra. Isso é a armadura do diabo. Você tem que florescer no momento de escassez. Não caia nessa cilada. O seu dinheiro está lá, vai ter que sair. Você depois vai lá no Ministério Público, leva o teu documento, leva esse documento que a Caixa liberou, que está dizendo assim, está liberado, você não consegue, vai no Ministério Público, o Ministério Público vai entrar com ação a seu favor, e esse dinheiro vai vir para você. É só levar o código no mercado, isso é malandragem do diabo. A Bíblia está dizendo hoje aqui, que a casa do ímpio se desfará, mas a casa do crente florescerá. Nós floresceremos nesse tempo de escassez. Amém. E eu repito aqui o livro de Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. E hoje pela manhã eu falei de crente que foi feito, foi levantado por Deus para quê? Para vencer. Não caia nessa cilada. Você vai florescer nesse tempo de escassez. Começa a ligar para os seus amigos. Você que é contador, você que é advogado, começa a ligar para os seus amigos. Tem imposto de renda para fazer? Todos nós temos que fazer declaração até o dia 30 desse mês. É tempo de ganhar, não é tempo de perder. É tempo de ser abençoado, é tempo de florescer. O ímpio não floresce, mas o crente, ele floresce. O Filho de Deus floresce por ser regado pelo orvalho da fé. Você é regado pelo orvalho da fé.
Você caminha pela fé, então tome a decisão de florescer no momento difícil, no momento de escassez. Seja otimista, realista e cheio do Espírito Santo. Otimista, vai dar tudo certo. Amém. Vocês entendem isso? Vai dar o que eu disse? Tudo certo. Igual aquela música do Nando Reis, que diz de janeiro a janeiro. Pode, de janeiro a janeiro. Nós já estamos em junho, vai dar tudo certo. Você tem que confiar que vai dar tudo certo. Acredite que vai dar tudo certo. No livro do Salmo 92, de 12 a 14, a Bíblia diz assim, olha, irmão Eliezer, os justos florescerão como a palmeira. Amém. É tempo de florescer, no tempo de escassez. Crescerão como o cedro do Líbano, estão plantados na casa do Senhor. Nós não estamos plantados numa praça, nem no deserto. Nós estamos plantados na casa de quem mesmo eu disse? Do Senhor. E nós vamos florescer nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda, nós seremos viçosos e daremos bons resultados. Amém. Floresça no tempo de escassez. Não é tempo de ter medo, não. Começa a florescer. Deus fez você para florescer. Disse o Senhor, vades e deis frutos. No caso, a casa do ímpio, desse homem inconverso, se desfará, mas a casa do crente florescerá. Nunca dê chance ao inimigo para que você, preste atenção, nunca dê chance ao inimigo para que não compartilhe com você os intentos dele. Não deixe o diabo participar do intento dele. E nem você conta para o diabo que Deus tem falado para você. Cuidado, Deus fala no silêncio. Deus fala na oração. Deus fala no jejum. Deus fala no sonho. Não dê lugar ao diabo. O diabo não tem boa intenção para executar boas obras para você. Satanás tem planos de impedir você de florescer e agradar a Deus. Satanás quer intrometer-se nos planos de Deus, que Deus planejou para você vencer, para você crescer. Não deixe Satanás. E quantas hostes malignas eu recebo aqui na quarta igreja? Não é fácil não. Não é fácil não. É cada coisa que eu recebo aqui, mas eu tenho os meus olhares sempre fixados no Senhor. A minha vida é toda do Senhor. Então, cuidado, o diabo não tem boa intenção de fazer você crescer, não. Não tem. Aprenda que Satanás veio matar e destruir. Mesmo o teu inimigo tente amedrontar, nunca desiste de acreditar em Deus. E também nos propósitos de Deus. O propósito de Deus, o propósito que agrada a Deus é quando buscamos ter vida no altar, quando nos consagramos por inteiro para o seu serviço. Busque a Deus, corra para o Senhor. Nunca permita que a tua força seja menor do que o seu desânimo. Muitas vezes o cara pensa que o desânimo é maior do que a força. Não é. Não é. A nossa força é maior do que o nosso desânimo. O desânimo vai embora. Hoje você tem que tomar essa decisão, sabe, de jogar o desânimo fora. Outra coisa que eu quero entender. Nunca permita que o medo fale mais alto do que a voz que você tem ouvido com o seu secreto com Deus. Amém. Você tem um momento secreto com Deus. Deus está falando com você. A sua vida está totalmente tomada agora pelo poder de Deus. Olha, eu vou repetir. A sua vida está totalmente tomada agora pelo poder de Deus. Porque você vai se livrar da culpa em nome de Jesus. Você vai se livrar da amargura em nome de Jesus. E você vai tomar a decisão de florescer no momento difícil. No momento difícil, você vai florescer. Isaías 57:10, na tua comprida viagem te cansaste, contudo não disseste, não há esperança. Achaste com que renovar as tuas forças, por isso não enfraqueceste. Olhou para Deus e Deus fortaleceu. E a gente acompanha aqui, 1 Reis 7:8, o anjo veio em segunda vez e tocou-lhe e disse, levanta e come, Elias, porque a sua viagem é longa. Levantou-se, pois, e comeu. Observe com a força daquele alimento. Elias caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto. O desânimo não é maior do que a força que Deus
colocou dentro do seu coração. Não pare, olha, não pare de andar. Se alimente das orações, se alimente da palavra de Deus. Nunca se abata por coisa alguma, porque é Deus quem anda contigo. Ele protege você, Ele sustenta você, Ele assegura você, Ele protege você do mal. E esse mal não vai poder te atingir. Então eu disse que você tem que tomar decisão que vai mudar o seu destino. A primeira decisão é se livrando, tomando decisão de se livrar da culpa. A segunda, toma a decisão de se livrar da amargura e das pessoas amargas. A terceira é para que você floresça no tempo de escassez. Quarta e última, tome a decisão de andar pelo caminho que conduz à vida. Tome a decisão de andar pelo caminho que conduz à vida. Versículo 12. Há caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Então tem gente caminhando pela morte. Ah, pastor, só vou usar um pouquinho de drogas. Ah, pastor, só vou me prostituir um pouquinho. Olha, caminho de morte. Tome decisão para andar no caminho que conduz à vida. Jesus afirmou que o caminho é Ele. Basta acreditar que existe um caminho, que jamais existirá erro ou desvio. Este caminho é o que conduz ao céu. Esse caminho é Jesus Cristo. Amém. Então, querido irmão, querido amigo, no Provérbios capítulo 15, versículo 9, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Se você é justo, Deus te ama. Escolhemos o que desejamos. Porém, o caminho escolhido por nós deve ser aquele que Jesus ordena. Caso contrário, erraremos o verdadeiro caminho da vida, da casa de Deus, que é o céu, e cairemos nas ciladas de Satanás. Voltaremos então a assumir culpas que não são nossas, ficaremos amargos e vivendo pessoas amargas, sem crescer na vida. Não vamos acreditar que podemos frutificar e crescer no tempo de escassez. E não vamos cair, não vamos andar no caminho da vida. O caminho da vida pode ser vistoso. O caminho que você está procurando pode ser vistoso, atraente, sedutor. Porém, o final desses caminhos vai conduzir você à morte. O tamanho da decisão é você que calcula. Mas eu quero que você hoje tome a decisão de andar no caminho que conduz à vida e andar com Jesus, como Jesus andou. Eu convido você para tomar a decisão. E essa decisão vai ordenar o teu destino. 1 de João, capítulo 2, 5 e 6. Mas qualquer que guarda a palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Amém. Ande como Deus quer. Copie o exemplo de Jesus. Esteja livre das tuas culpas. Esteja livre das tuas amarguras. Cresça e floresça no tempo de escassez. Ande no caminho que conduz à vida, à salvação. Diga agora: Senhor Jesus, eu reconheço os pecados praticados por mim. Eu me arrependo e entrego a minha vida a Ti. Aceita Jesus, amado. Se arrepende. Faça seu pedido de perdão ao Senhor. Deus ama você. Diga para o Senhor: Senhor Jesus amado, eu me arrependo. E o meu pecado, e o meu pedido de perdão, eu te entrego. A minha confissão, eu te amarei. A minha certeza, eu te servirei para sempre. Então, 4 coisas para você mudar o seu destino. Primeiro, se livra das culpas. Segundo, se livra da vida amarga. Terceiro, cresça no tempo de escassez. Quarto, caminho no caminho que conduz à vida, que é Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e que nessa noite você possa tomar essas decisões. A decisão de não viver se culpando ou culpando alguém. A decisão de tirar toda a amargura da sua alma, do seu coração. A decisão de crescer no tempo de escassez. E a decisão de andar no caminho que conduz à vida. E esse caminho é Cristo Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar a última música, e essa música fala muito da mudança de uma pessoa, porque é um milagre.
o Ministério Milagre. Então, pastores vocacionados, lembre que nós somos o milagre do Senhor. E desde já agradecemos todas as mensagens de carinho, todas as expressões, as crianças mandando beijo pelo dia do pastor. Que todos sejam abraçados, porque nosso desejo hoje é abraçar cada um. Deus abençoe. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. É vida meu viver, dar-te meu louvor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava, mas com amor tu traçaste o plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Milagre, Senhor, milagre eu sou. Sim, o milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. É vida meu viver, É vida meu viver, dar-te em meu louvor. Senhor, dar-te em meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Amém. Deus é bom em todo tempo, nós sabemos disso, é verdade? E nós agora queremos apresentar mais uma vez aqui os pedidos de oração. Que Deus abençoe. Na terça-feira, não deixe de cultuar a Deus, e na quinta-feira também, sempre às 19h29. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Tome em tuas mãos a nossa vida. Deus abençoe, Senhor,
a nossa alma, o nosso coração. A irmã Neilza pede por sua neta Maria Clara, tome em tuas mãos. A irmã Karine pede por sua sogra Jocélia, tome em tuas mãos, Senhor. A irmã Geralda pela irmã Célia, ela é tua filha e depende do Senhor. Abençoe também o tio, Senhor Deus, da irmã Ana, que está no CTI. Tome em tuas mãos a irmã Rosemary, que pede misericórdia pelos seus vizinhos. O irmão Marcos de Bossan pede por sua família. Ajuda aquele teu servo. Servo este, ó Deus, que fechou a sua empresa essa semana. Só o Senhor para consolar esse servo teu, juntamente com a irmã Sandra, e o Deus, a Kelly, e o Deus, toma em tuas mãos o Fabinho, os seus filhos também. Abençoe também, meu Pai, o irmão Daniel Grijó, que pede, Senhor Deus, pela vida da Clarissa, que está grávida para ganhar bebê. Eu coloco nas tuas mãos, que o parto seja uma bênção, que a Clarissa seja abençoada e que a família de Grijó receba mais essa bênção, meu Pai. Agora, meu Deus, despede-nos em paz, leva-nos em paz. Obrigado pelos irmãos aqui. Tenha misericórdia de nós, limpa o nosso caminho do mal, não permita que o mal venha nos atingir. Ó Deus, ensina a tua igreja, o teu povo, aquele que ouviu a palavra e que toma, ó Deus, essa lição, a decisão, Senhor, de se livrar da culpa, da amargura, a decisão de florescer num momento caótico, difícil, e a decisão de andar no caminho que conduz à vida. Que é Cristo Jesus nos abençoe. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, e o amor de Deus o Pai, repouse sobre nós, sobre o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. E o povo de Deus aqui presente disse: Amém. Amém. Deus abençoe.